Nós estamos estudando a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e nesse capítulo a gente encontra o apóstolo Paulo vivendo um momento muito decisivo da sua vida. Deus fala ao coração dele. É muito interessante a gente estar lembrando, desses 22 anos e como é que Deus fala com a gente. E algumas pessoas podem dizer, mas como é que esse negócio do ministério está na mão de Deus e a gente saber o lugar e a hora, como, de que jeito? Porque Deus fala, Deus se revela, Deus toca a nossa vida, Deus confirma, Deus mostra. Eu me lembro que quando esse convite veio, nós começamos a orar, eu e a Cleusa, e eu disse para ela, você vai pedir um sinal para Deus e eu vou pedir outro sinal para Deus. E Deus não é Deus de confusão, Ele vai falar a mesma coisa. Você não me conta qual é o sinal que você pediu. E a gente marcou um tempo, e eu também não vou te contar o sinal que eu pedi. E Deus então respondeu a minha oração, e aquele sinal concreto, ele veio como uma resposta para mim, e ela tinha pedido uma outra coisa, e aquele sinal concreto veio para ela. E no dia que nós tínhamos combinado, um olhou para o outro, e aí, o que é que Deus falou com você? E naturalmente foi a mesma coisa, porque Deus fala. E então a gente tinha certeza da vontade de Deus, e aí a gente podia dizer, não, terminou o ministério em São Paulo, vai começar o ministério em Curitiba. Da mesma maneira, Paulo sentiu alguma coisa. A Bíblia não diz exatamente como foi, ele não dá detalhes, mas Paulo tinha a convicção de que ele sairia da cidade de Éfeso, onde ele tinha sido pastor por 3 anos, plantou aquela igreja, e ele iria agora para Jerusalém. E Deus já havia falado para ele, eu não sei explicar como, a Bíblia não diz detalhes, de que lá em Jerusalém ele seria preso, e que viria um tempo de grande luta, provação na vida dele, e que esse tempo de prisão, de luta, de provação, era o propósito de Deus para a vida dele. Eu comecei a pregar esse texto a semana passada, e eu falei que esse sermão está dividido em 3 tempos. Ele lembra do passado, ele fala do presente e ele profetiza a respeito do futuro. E nós começamos a olhar as lembranças do passado, e na lembrança do passado, ele relembra aqueles líderes valores ministeriais, valores de vida cristã, valores da obra de Deus que precisariam estar no coração deles. E lembrem, esses líderes eram profissionais, eram trabalhadores, alguns trabalhavam no mercado, outros eram agricultores, outros eram comerciantes, eles eram homens e mulheres como você, como eu, que abriam a sua casa para a palavra de Deus ser estudada, para orarem, e sabiam que Deus tinha um propósito para a vida deles. Então o que eu quero dizer com isso, é que essas palavras e esses valores são para você, são para mim, são para todos nós que dizemos sermos cristãos comprometidos com o Senhor da glória. Eu queria ler para você os versículos 18 até o verso 21. O texto vai do verso 13 até o verso 38, mas o meu tempo está pequenininho, então eu vou reduzir o texto para a gente trabalhar em cima desses valores que estão aqui, 18 até o verso 21. A Bíblia diz assim: quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. E vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Paulo começou então a lembrar o passado, e a semana passada nós falamos algumas coisas, alguns valores. Ele disse assim, que o servo de Deus, o ministro de Deus, ele precisa ser a encarnação da mensagem que ele prega. E por isso que ele olhou para os seus liderados e disse assim, vocês sabem
como eu vivi no meio de vocês. Porque se eu pregar uma mensagem e você perceber que na minha vida essa mensagem não tem sentido, isso vira hipocrisia, e a mensagem ela passa a ser desacreditada por causa do mensageiro. E aquilo que a gente aprendeu a semana passada foi exatamente isso. Se você crê no Evangelho, mas não vive o Evangelho, não coloca em prática a palavra de Deus na tua vida, você é um testemunho negativo lá fora, que as pessoas vão olhar, isso é Evangelho? Então eu não quero para a minha vida. Mas se você vive o Evangelho, mesmo que eu tenha dúvidas sobre a doutrina, eu vou dizer, tem alguma coisa bonita nessa vida, e eu tenho que dizer que tem alguma coisa boa que está acontecendo nessa vida. E queria lembrar outros valores. Próximo valor parece estranho para nós. Ele vai dizer lá no seu texto, vocês sabem como eu vivi, vocês sabem como eu trabalhei, vocês viram o espírito de humildade com que eu trabalhei, e que muitas vezes eu trabalhei chorando. E aí a gente vai aprender um outro valor do serviço cristão, o valor de que quando nós estamos no projeto de Deus, nós devemos ter dentro do nosso coração uma disposição sacrificial. Tem muitas igrejas que estão pregando que se você receber Jesus como Senhor e Salvador, você não vai ter mais doença, você não vai ter mais problema financeiro, você vai ser um herói que não vai pegar nada em você. E eu quero dizer que é mentira. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse isso, porque eu venci o mundo. E ao contrário, a Bíblia vai dizer que algumas vezes, por causa daquilo que a gente crê, e por causa dos valores que a gente abraça, que são valores para nós, que são importantes para nós, porque são importantes para Jesus, algumas vezes nós seremos perseguidos. Jesus disse que muitos dos seus discípulos seriam perseguidos. Jesus disse ainda que alguns perderiam algumas coisas, mas ele disse também: olha, se você perder alguma coisa por minha causa, lembra que ainda aqui eu vou te dar 100 vezes mais, e depois vou te dar a vida eterna. Mas ele não disse que você não teria que passar por tribulações, por lutas e por dificuldades. Ao contrário, o que Jesus está dizendo é que se você compreende que isso é um valor para a tua vida, e se você entende que esse propósito que Deus colocou para você é de fato importante, você vai investir a tua vida nesse projeto. E quando a gente investe a vida da gente num projeto, nem tudo é alegria. Tem dias que a gente diz: como é que vai ser? De que jeito vai ser? Às vezes, quando a gente lê as histórias missionárias, a gente pensa, não é, que tudo aconteceu automaticamente. Mas, queridos, muitas daquelas histórias têm um intervalo de dias, meses, às vezes anos, de gente orando, clamando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Eu me lembro, por exemplo, de uma das histórias de George Miller, que está no seu livro, na sua biografia, que eu sempre admiro aquela história. É de quando ele começa os orfanatos. Ele tinha um sonho, ele tinha um projeto de Deus. Um dia ele passou na frente de um manicômio e viu as crianças que naquela época na Inglaterra, que eram bastardas, eram jogadas dentro do manicômio para crescerem com os doidos. Não eram educadas a não ser pelos doidos que estavam lá. E aí então ele olhou e disse: isso não é justo, alguém tem que fazer alguma coisa. E o Espírito Santo disse: bom, alguém é você, vamos começar. E ele disse: mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho, eu não posso. E ele então fez um voto com Deus: eu vou dar o meu passo, eu vou começar esse projeto, tá? Mas eu quero dizer para o Senhor que eu nunca vou pedir um tostão para sustentar essas crianças. O problema é teu, o Senhor vai ter que abençoar. E aí logo na biografia ele diz que ele começou esse projeto das casas para as crianças na sua casa.
Ele não tinha estrutura, ele não tinha dinheiro, ele não tinha casa. Ele pegou algumas crianças de dentro do manicômio e levou para dentro da sua casa. E então, na mesa do café da manhã, todos eles sentaram na casa dele. E naquela manhã não tinha absolutamente nada para comer. Você já pensou dormir uma noite pensando que no dia seguinte de manhã todas as crianças vão sentar na volta da mesa e não tem nada para comer? Ele não conta, mas eu acho que aquela noite foi uma noite de intranquilidade. E que quem sabe ele chorou na presença de Deus. Ele disse: Deus, o Senhor me mandou trazer as crianças. E como é que vai ser? E amanhã? E quem sabe até a hora de dormir ele estava pensando que talvez um milagre vai acontecer agora. E não aconteceu. E no dia seguinte pela manhã estão todos na mesa e as crianças olhando para ele, para George Miller, e ele diz: vamos agradecer o alimento. E queridos, não tinha alimento nenhum na mesa. Eu acho que as crianças começaram a olhar um para o outro e dizer assim: o papai está meio doido, não tem nada para agradecer. E eu acho que no coração de George Miller, porque ele é de carne e osso, que nem eu, que nem você, ele estava dizendo: Senhor, eu estou te agradecendo o que não tem. E quando ele termina a oração, bate na porta. E quando bate na porta, está o leiteiro lá, e ele diz assim: eu tive um acidente, a minha carroça de leite tombou, quebrou uma roda, eu vou perder todo o leite. E tem pão, porque naquele tempo o leiteiro levava o pão e o leite, né? Alguns são desse tempo ainda, né? Que passavam a carrocinha com o leite e o pão. Você é desse tempo? Quem é esse tempo? Levanta a mão aqui. Ah, tem gente desse tempo aqui, leitinho, pão, batia lá o leiteiro e tal. E ele disse assim: eu ouvi dizer que o senhor tem algumas crianças que o senhor está recebendo na sua casa, é verdade? E ele disse: é. Então ele pegou todo o leite, todo o pão e deu para aquelas crianças, e tinha em abundância. A gente lê essa história e diz: que bênção! Mas você já pensou o coração de George Miller naquela noite? Naquela manhã? Já pensou a mulher dele falando: o que a gente vai dar para as crianças hoje? O que Paulo está dizendo é que muitas vezes, quando a gente abraça os projetos de Deus, o propósito de Deus na nossa vida, nem sempre vai ter um tapete vermelho jogado na nossa frente e tudo maravilhosamente e automaticamente vai dar certo. Vão existir momentos que você vai ter que dobrar o joelho, você vai ter que chorar, você vai ter que orar, a tua fé vai ser trabalhada. Será que Deus está ouvindo a minha oração? E sabe o que é gostoso? É que quando a gente se levanta dessas lágrimas, a nossa fé é confirmada, porque Deus sempre ouve as nossas orações. E eu queria dizer para você, um dos valores do ministério é: não importa o que aconteça, no dia que eu estiver chorando ou no dia que eu estiver rindo, Jesus precisa continuar a ser o Senhor da tua vida. Porque se você não consegue atravessar os dias escuros crendo que por cima das nuvens o sol continua brilhando, então você não consegue viver nessa vida. Mas mesmo que eu não enxergue o sol, porque a nuvem está escura, eu posso continuar andando, porque eu sei que o meu Deus continua firmemente Senhor dos céus e da terra. Eu posso não entender os processos, eu posso não entender o tempo, eu posso não entender os sistemas, mas eu continuo crendo e confiando naquele que é o Senhor da minha vida. Isso é um valor para nós, e é um valor que envolve a gente investir tudo no reino de Deus. Quando eu falo tudo, se Deus te deu uma missão e um projeto, abrace com fé e com certeza de que esse é o seu projeto, não é de mais ninguém, e que Deus vai dar graça para você.
E isso é um caminhar sacrificial. Eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é uma coisa tremenda que vai mudar no Novo Testamento, no Evangelho. Romanos capítulo 12, ele vai definir o que é culto. E ele vai dizer que o culto não é mais uma liturgia, o culto não é mais uma oferenda. Eu venho aqui e coloco uma oferenda, ou até meu dízimo, a minha oferta. O culto é muito mais do que isso. Ele vai dizer assim: olha, vocês são o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isto é o culto de vocês. É quando eu me coloco nas mãos de Deus. Eu sou o culto. Não é uma coisa que eu faço que é culto. Eu sou o culto. A minha vida é o culto. A minha missão é o culto. O meu ministério é o culto. A minha vocação é o culto. Minha profissão é o culto. E se não for isso, não tem sentido a nossa fé. Próximo valor que a Bíblia vai nos apresentar, ele vai aparecer nos versículos 33 a 35, onde a Bíblia diz assim: não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. E em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. O próximo valor é um valor muito complicado para se entender no contexto fora da fé. Qual é o objetivo do seu trabalho? Qual é o objetivo do seu trabalho? Paulo está falando de grana aqui. Ele está dizendo: olha, eu não estava preocupado quanto eu ia ganhar. Ao contrário, eu tinha minha profissão, eu era uma pessoa que costurava couro, e fazendo essa costura de couro, eu fazia as lonas que cobriam as lojas de um mercado. Mais ou menos como a feira de rua, não é? Não tem as banquinhas da feira de rua que tem uma lona que cobre por cima? Então, naquele tempo existia a ágora, né, o lugar do mercado, e ali as pessoas montavam as banquinhas. E o Paulo era um dos fabricantes daquela lona que cobria aquela banca. E onde ele ia, ele trabalhava. Ele pegava o couro, costurava o couro, tá? E fornecia essa lona para os comerciantes. Esse era o trabalho dele. E Paulo disse assim: olha, eu nunca estava preocupado quanto eu ia ganhar, como é que ia ser minha vida, de que jeito. Eu sabia que Deus tinha um propósito, e eu estava nessa viagem para pregar o Evangelho, porque esse era o meu ministério. E mais, eu trabalhava e ainda sustentava os meus companheiros de ministério. Ele levava com ele Silas, Timóteo, Lucas. E quem é que pagava a conta? Paulo. Ele recebia ofertas? Recebia sim. De vez em quando vinha de Filipos um mensageiro que entregava uma oferta. E quando ele recebia essa oferta, ele parava de trabalhar e só pregava. Quando o dinheiro acabava, ele começava a fazer tendas. E depois ele disse assim: vocês sabem que isso é verdade, que eu vivi desse jeito. Porque eu entendi para que serve o meu trabalho, o meu ganha-pão. Eu entendi que serve para ser uma bênção nessa terra. E serve para fazer o que Jesus faz, que é investir na vida da gente. E de repente, queridos, esse homem tem uma perspectiva totalmente diferente do seu trabalho. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, para acumular alguma coisa. Eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar. A Bíblia diz: quem não trabalha, não coma.
Então, se você não quer comer, viver só de luz, tem uns doidos que vivem só de luz, né? Então, se você não quer comer, quer viver só de luz, então não precisa trabalhar. A Bíblia é o contrário, diz: se você quer comer, tem que trabalhar, porque o trabalho vai te dar o pão de cada dia. É isso que a Bíblia diz. Mas qual é o objetivo desse trabalho? Não é a gente ajuntar coisas, é a gente ter um propósito maior e fazer coisas que sejam de impacto do reino de Deus, da bênção de Deus na vida de pessoas. E quando a gente começa a viver isso, eu vou te dizer uma coisa tremenda. Você vai achar esquisito o que eu vou falar, mas é verdade. Quanto mais a gente faz isso, mais Deus abençoa, porque a gente fica livre de uma força que nos amarra. A Bíblia diz o seguinte, que o dinheiro em si não é problema, ele não é nem demoníaco ou não demoníaco, ele é neutro, porque ele é um meio da gente poder fazer as coisas. Mas ele diz que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Porque quando eu começo a amar o dinheiro, eu faço qualquer coisa pelo dinheiro. Eu mato, eu roubo, eu minto, eu me prostituo, eu faço o que for preciso. E a Bíblia diz: olha, não pode ser assim. E Jesus vai usar uma figura ainda diferente sobre grana. Ele vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. E é interessante que ele não fala sobre dinheiro, mas ele usa uma expressão interessante, diferente. Ele diz assim: ninguém pode amar a Mamon e a Deus. Mamon era uma divindade naquele tempo, que era a divindade da grana, a divindade que as pessoas oravam para receber grana, para ter sorte, para poder dar certo o negócio, para poder fluírem as coisas. Ele diz assim: olha, cara, não dá para você servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. E ele está dizendo uma coisa tremenda por trás disso. Ele está dizendo que em alguns momentos na nossa vida, dinheiro, posição, prosperidade vira um Deus para nós, uma religião, que a gente faz qualquer negócio por isso. E é por isso que algumas denominações religiosas estão cheias, porque elas simplesmente dizem: olha, se você fizer isso, você vai ter tanta grana que vai dar certo a tua vida. E eles estão dizendo: continue a adorar a Mamon e a Jesus ao mesmo tempo. Não funciona, cara, não tem jeito, não é assim que Deus trabalha. E aí ele vai ensinar uma coisa para a gente, que a melhor coisa é dar do que receber. Eu quero dizer para você que um dia você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus. Se você é uma pessoa que teme a Deus, que tem um compromisso com Jesus, se você é um cristão que tem um pacto com o Senhor, a Bíblia diz que ninguém procura a Deus espontaneamente. Está na Bíblia. É porque um dia Jesus foi lá e bateu na porta do teu coração, mexeu com a tua vida, mexeu com os teus valores, é que você assumiu um compromisso com Ele. E se você é uma pessoa que tem um compromisso com Deus, então você é um chamado de Deus, alguém que Deus foi lá, chamou e você ouviu. E aí o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: filho, eu queria que esses valores começassem a fazer parte da tua vida. Que valores, Senhor? Que valores? O valor de você me seguir em qualquer tempo da tua vida, no tempo bom, no tempo ruim, no tempo que você entende, no tempo que você não entende. E aí o Espírito Santo de Deus vai dizer para você: filho, você pode crer que eu continuo no controle, mesmo quando você não entende o que está acontecendo? Aí você vai dizer para Deus: Senhor, mas a angústia do meu coração é porque eu não tenho controle. Ele diz: eu sei. E sabe, o que você não sabe é que você nunca teve controle.
Você só achava que tinha controle. E eu hoje estou te ensinando que eu sou aquele que tem todo o controle. E eu quero continuar guiando a tua vida. Você pode andar comigo. E você vai dizer, mas Senhor, isso é um passo de fé diferente para mim. É. Mas isso é fé. E hoje o Senhor vai dizer para você, quer andar comigo assim? Sabendo que você não tem controle. Mas eu vou ter o controle. E vou cuidar de você. E vou te mostrar o caminho. E vou te ensinar os próximos passos.